Oi, pessoal. Então, dando continuidade às nossas videoaulas, essa aqui é a videoaula 2. Então, seguindo no assunto, como se detecta esse ponto de equivalência? Como eu já havia falado antes, uma das formas seria com a mudança de coloração, tá? Que a gente chama de método colorimétrico. Uma outra forma seria o método potenciométrico, usando o equipamento, que seria o potenciômetro, ou o condutivímetro também. Bom, o método potenciométrico especificamente. O que acontece? Durante a titulação, ou seja, no momento que se está introduzindo um titulado através, aliás, está introduzido um titulante, desculpa, através de uma bureta num becker onde temos o titulado, esse pH do titulado, ele vai ocorrer mudança, vai ter uma mudança de pH, tá? Então, vamos dizer que nós temos uma base aqui, no titulado e temos um ácido no titulante, que é a bureta. Então, o que vai acontecer? Vai começar, vamos dizer que a base tem um pH alto, porque a gente sabe que pHs de base são acima de 7, são maiores que 7. E aí, no momento que se começa a colocar um ácido aqui, esse pH vai começar a diminuir em função da entrada do ácido. Ou seja, ele vai ficando mais, vai acidificando o meio, ok? E esse equipamento potenciômetro, ele tem a capacidade de medir o pH ao longo de uma titulação. Então, eu acoplo aqui dentro do becker esse potenciômetro, com esse eletrodo, e vou medindo de tempos em tempos esse pH do titulado, ok? Então, no momento que se terminou toda a titulação, vai se ter um gráfico mais ou menos desse tipo aqui, onde a gente vai ter, aqui nós temos o volume de titulante em centímetros cúbicos, ou ml, e aqui o pH da solução, ou seja, do titulado, o pH do titulado. Então, ela vai ter uma curva mais ou menos desse tipo. Então, analisando as partes dessa curva, a gente vai ter o quê? No início, vamos dizer que era uma base, que é o titulado, ele tinha um pH alto lá, em torno de 13, 12, né, de pH. Lembre-se que o nosso pH vai de 0 até 14. Então, acima de 7 são pHs alcalinos, de bases, e abaixo de 7 são pHs ácidos. Então, começa a se colocar ácido, ou seja, se começa a colocar de titulante no titulado, que é uma base, ácido. E esse pH vai baixando, vai começando a baixar, baixar, baixar. Vai chegar num ponto em que existe uma variação brusca de pH, que a gente chama esse aqui exatamente de ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência? O ponto de equivalência é exatamente naquele ponto em que vai ocorrer aquela viragem de cor que eu falei para vocês, se fosse o método colorimétrico. Aqui é o método potenciométrico. Então, o que se faz? Se analisa ali no gráfico aquele ponto de equivalência e exatamente no meio vai ser o pH de ponto de equivalência, ou seja, é naquele pH em que ocorreu a neutralização total do ácido mais base, ok? Nesse exemplo aqui, é no pH 7, ó, em que ficou mais ou menos no meio dessa equivalência, desse ponto de equivalência. E é claro que se seguir colocando mais ácido, vai continuar abaixando o pH até ficar num pH bem baixo, ok? Então, aqui a gente tem uma noção de quanto de volume de titulante foi necessário. Então, nesse caso, para se chegar no ponto de equivalência de 7, pH 7, foi necessário 20 de volume de titulante, ou seja, 20 ml ou 20 centímetros cúbicos. Bom, então, quando se quer fazer uma identificação de titulação, a gente pode fazer titulações de 3 tipos. Por exemplo, usando um ácido forte e uma base forte. Um exemplo disto é o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, que ambos são fortes, ácido forte e uma base forte. Ou também usando um ácido fraco e uma base forte, por exemplo, aqui o ácido acético, que é um ácido fraco, e o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Ou então usando os dois fracos, a base fraca e o ácido, a base fraca e o ácido forte. Então, nesse caso, a base fraca é o hidróxido de amônia e o ácido forte é o ácido clorídrico. Então, se formos usar qualquer um desses tipos, o que vai mudar
usando, dependendo do tipo de ácido e base que foi usado, vai ser justamente esse ponto de equivalência, ou seja, esse pH aqui de equivalência. Vamos ver então. Por exemplo, se eu usar um ácido forte e uma base forte, exemplo ácido clorídrico e hidróxido de sódio, nós vamos ter um pH de equivalência bem no meio da escala, bem em 7. Ou seja, de uma escala de 0 a 14, nós vamos ter um pH 7, ok? Porque ambos são fortes. Agora, se nós usarmos um ácido fraco e uma base forte, vocês percebem que como a base forte ela é mais forte, nós vamos ter um pH maior que 7, dando uma característica mais básica ao sistema, ou seja, a estequiometria do sistema. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, um pH em torno de 8,5, não chega a 9 aqui, de ponto de equivalência, ó, que é aquele ponto onde existe uma mudança brusca de pH e bem no centro ficou aqui mais ou menos nesse exemplo em torno de 8,5, que é maior que 7, ok? Agora, se a gente fizer o contrário, se usar uma base fraca e usar um ácido forte, a tendência é ter um pH menor que 7. Então, por exemplo, aqui, o nosso ponto de equivalência seria esse aqui, onde tem uma mudança brusca de pH. E aí, então, o ponto de equivalência nesse exemplo aqui ficou em torno ali de, vamos deixar ali por 5,5 mais ou menos. Ou seja, 5,5 é um pH menor que 7, ok? Então, isso seria numa situação em que nós temos uma base fraca e um ácido forte. Então, pessoal, de uma forma reduzida ou resumida, a gente pode pensar o seguinte. Como é que eu identifico quem vai ser o titulante e quem vai ser o titulado? Por exemplo, eu vou pegar aquela solução que eu não conheço a concentração, que teoricamente é o meu titulado, e vou medir o pH dele. Se o pH desse titulado for maior que 7, significa que esse titulado é uma base. Ou seja, o que eu não conheço é uma base porque ele tem um pH maior que 7. Então, como é uma reação de neutralização, ou seja, uma titulação de neutralização, automaticamente, se o meu titulado é uma base, o meu titulante tem que ser um ácido, para eu poder neutralizar a base, tá? E esse titulante, eu tenho que necessariamente conhecer a concentração para poder depois descobrir a concentração da base, que é o que eu não conheço. Agora, se por acaso essa concentração, essa solução desconhecida, tiver um pH inicial menor que 7, significa que esse titulado é um ácido, porque ele tem um pH menor que 7. Então, eu vou precisar de um titulante básico, ou seja, de uma base para poder neutralizar e fazer a titulação de neutralização usando uma base de concentração conhecida. Ok, pessoal? Então, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho sobre o conteúdo. Nós vamos seguir na próxima videoaula. Até a próxima.